Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você já sabe que em todas as semanas, todas as quartas-feiras à noite, nós temos programas ao vivo e com assuntos inéditos. Depois, durante a semana, na nossa programação da TV Marília, você acompanha as reprises e também pode acompanhar uma série de programas pela internet, no YouTube. É só acessar que você vai encontrar todos os nossos temas apresentados aqui ao longo desses anos. Hoje nós temos mais um tema inédito, vamos falar sobre leptospirose canina com o Dr. Guilherme Galvani, ele que é médico veterinário residente lá do Hospital Veterinário da Unimar. Vamos falar sobre esse tema, leptospirose, já assusta, né? E sempre que o Guilherme vem ao programa, a gente fala dessas questões ligadas à saúde pública, principalmente. Seja bem-vindo, Guilherme, é um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, aqui. O prazer é meu estar aqui. Falar sobre leptospirose canina, Isso. A leptospirose, né, ela... Geralmente, quando eu venho aqui, eu venho falar de zoonoses, né? E a leptospirose é uma delas. Dentre as zoonoses, a leptospirose é uma das doenças mais comuns, né? Ela era uma doença que aconteceu muito na época antiga, porque não se tinha tratamento de esgoto adequado. Saneamento básico. Exatamente. E aí foi aonde os estudiosos começaram a descobrir a doença. Principalmente quando teve um crescimento muito grande das cidades. Né? Então a gente vê alguns relatos na Inglaterra, alguns relatos até no estado de São Paulo, onde teve um crescimento muito grande das pessoas indo para a cidade. Então o que aconteceu? Não teve tratamento adequado e as pessoas começaram a desenvolver a doença. O número de mortos era Exatamente. Enorme. Aí a tendência ela começou a diminuir, só que agora ela voltou a aparecer com certa frequência. Mais uma vez a gente fica chocado, né? Exatamente. Porque, mais uma vez era para estar evoluindo e não vendo mais doenças características de uma época em que a gente não tinha conhecimento. Exatamente. Mais uma contradição. Exatamente. E a lepto é uma das doenças que uma das principais causas de desenvolvimento dela é a falta desse saneamento básico, é a principal, né? Aí a gente tem como principal transmissor, né, o animal que ele tem a bactéria, que é o causador da leptospirose, é o rato. E o rato ele não desenvolve a doença, ele só elimina pela urina. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, épocas de chuva, principalmente na primavera e no verão, em algumas cidades tem enchente. Né? Graças a Deus, Marília não sofre desse mal, porque não tem um rio que atravessa a cidade. Mas a gente vê bastante cidades vizinhas, Bauru, São Paulo... Cidades que tem o rio que atravessa, geralmente ocorre enchente e aí começa a ter o aumento dos casos de leptospirose. É a principal forma de transmissão. Existem outras. Seria o cachorro, geralmente, quando ele lambe a urina do rato por falta de saneamento, de limpeza do proprietário. Porque aí, onde tem rato, exatamente, tem sujeira. Vai ter a sujeira. E aí é onde o rato ele vai urinar. Pode ser no alimento do cachorro, pode ser na água do cachorro. E aí, ou o cachorro também, por ser um animal que antigamente ele era selvagem, ele tem o instinto de caçar o rato. E esse rato ele pode comer o rato, e aí desenvolve a doença no animal, e o animal passa para o ser humano. Né? E a lepto é uma doença que atinge todos os animais de sangue quente, né? Os mamíferos em geral, carnívoros. Então, gato, cachorro, boi, cavalo, ovelha, cabra... A chance de transmissão para o ser humano é Exatamente. Muito grande. E aí você está falando das chuvas, né? Essa época que é mais propícia. Mas, então, independentemente dessa época, o ano todo nós estamos correndo risco. Né? Porque senão as pessoas podem relaxar um pouquinho e falar, mas então fora da época de chuva, ou então porque Marília não tem essa tendência de enchente, então nós estamos mais tranquilos. Não necessariamente, né? Porque aí vem a questão da higiene, dos cuidados, né? Que aí é um fator que a gente percebe também, né? Um despreparo às vezes. Exatamente. Porque a cidade vai crescendo e a periferia, né? Sempre aquele caso que a gente conversa. Né? Toda vez que a gente vem falar de saúde pública, a gente sempre bate na questão de sanidade, né? De saneamento básico, de higiene, de limpeza. E, geralmente essas doenças ocorrem por falta disso, né? O destaque que eu falo das chuvas é porque na época de chuva os estudos mostram que ocorre um aumento da doença, mas ela acontece o ano inteiro.
né? É só um destaque. E aí a gente tem, tanto na parte urbana quanto na rural isso acontece. Sim. Antigamente se falava que tinha mais tinha mais na rural, aí foi para a urbana, aí voltou para a rural, agora voltamos para a urbana de novo. Que é principalmente o cachorro. A gente está focando no cachorro, mas o gato também tem. Só que o gato ele é muito mais resistente, é muito mais difícil o gato ele manifestar o sinal clínico. Porque tem pessoas e animais que têm a doença, só que não manifestam a clínica, não manifestam sinais clínicos. Então aí a gente não consegue fechar o diagnóstico. Então vamos entender, né? Já vimos como é que acontece, dessa fase para a gente entender a ponte, né? Do rato para o cachorro. Isso. Aí a gente já sabe como é que isso é transmitido. E aí o que acontece com o animal, com o cachorro primeiro? Quais são os primeiros sinais? O que acontece com ele a partir do momento dessa transmissão? A leptospirose, a bactéria dela, existem vários que a gente fala, vários sorovares, vários tipos de bactérias que podem causar a leptospirose. Existem as mais comuns que acontecem neles. A gente fala canícula, que é a mais comum que acontece nos cachorros. Geralmente os cães eles podem apresentar febre, pode ficar mais quietinho, apático, pode parar de comer, começar a vomitar, ter diarreia, parar de urinar, ficar amarelo, com as mucosas amarelas, o olho, a boca. Né? Ela é uma bactéria que ela tem um tropismo muito grande, ela sempre vai atacar principalmente o fígado e o rim. São os dois órgãos que ela geralmente ataca. Em quanto tempo, mais ou menos, você acredita o animal que isso aconteça? ele pode ficar sintomático por meses e aí ele acaba diminuindo o sistema de defesa por algum motivo ou e desenvolve. Se ele tiver com o sistema imunológico, né, mais... Exatamente, depende de cada paciente. Né? A gente pega alguns casos no hospital de animais com leptospirose. O problema da leptospirose é a gente conseguir fechar o diagnóstico, porque ela aparece com um monte de doença. Então aí a gente tem que ir por exclusão, a gente vai eliminando uma por uma até chegar nela. Né? Mas o animal ele apresenta muita alteração, principalmente no fígado e no rim. Entendi. E aí são já essas alterações na alimentação mesmo, né? No comportamento, né? Que aí já ficando atento, corre que aí provavelmente vocês conseguem diagnosticar. Exatamente. Bom, e aí vai a óbito rapidamente. Por questão da bactéria, ela tem duas fases quando ela entra no corpo do animal. A gente fala de leptospiremia, quando a bactéria fica na circulação desse paciente, do animal. Então ela corre todo o organismo do animal, atinge o fígado, pode atingir outros órgãos, pode atingir o encéfalo. E quando atinge, não tem mais jeito? Tem, é reversível, só que depende de como o animal vai, se o animal tem vacina, se não tem, se a bactéria que está atingindo é muito forte, se não é. Então, vários fatores para a gente saber como que o animal vai responder. Entendi. Se o proprietário trouxe rápido, se demorou para trazer. Então, são várias coisas. Então, tem vacina para... Tem. A famosa, a gente fala, é a polivalente. Né? Entendi. O animal, quando ele nasce, a gente sempre recomenda para não deixar ele ficar em contato com outros animais, sair para a rua, ficar os primeiros 45 dias em casa e aí começa a vacinação. E essa vacina ela pega várias bactérias e vírus, mas a leptospirose é uma delas. Bom. Geralmente ela pega até 4 cepas de leptospirose. A vacinação. Então já nos primeiros meses essa vacina e depois vai repetindo. Exatamente, anual. Anual. Isso. E em locais onde tem esse problema de enchente, que é um local onde a gente fala que é endêmico, que tem muitos casos que ocorrem na cidade, aí a gente pode fazer a vacina até a cada 6 meses nesse paciente, para a gente evitar que aconteça a leptospirose. Porque a taxa de mortalidade de vir a óbito animal é bem grande. É bem grande. Bom, e aí a outra etapa é a transmissão para o ser humano. Exatamente. Como é que isso acontece? Como a cada ano que passa o ser humano está em proximidade com esse cão ou até com o gato, então às vezes falta um pouquinho de erro no manejo. O cachorro ele pode acabar urinando em algum local e aí a pessoa tem uma lesão na mão e aí encosta nessa urina, pode pegar. O animal pode acabar, é difícil, mas pode acabar urinando ou entrando em contato com alguma fruta, carne. Mordida é um pouco difícil acontecer. Geralmente, porque o pessoal fala tanto da enchente? Porque quando tem enchente, o rato ele acaba urinando aí o contato... no esgoto. Exatamente. É o que acontece. A pele, quando fica muito tempo na água, ela dá aquela enrugada. Ela abre os poros e aí fica mais fácil para a bactéria entrar. Entendi.
geralmente para o corte. Ou de repente com o pé, né? Com algum ferimento, Exatamente. pisa. A pessoa corta o pé na enchente e aí entra em contato com a água e aí vai acabar. Ou mesmo na região seca, né? Em casa, no quintal, qualquer coisa que aconteça, qualquer aberturazinha que houver, pronto. Existe a transmissão também do rato para o humano, né? Muitas vezes acontece, às vezes em questão de armazenamento de alimento, de latas, o rato urina, não faz a limpeza, não cozinha essa carne adequadamente, não lava a fruta. Ou até mesmo as embalagens, né? Latinhas também, que a gente não tem às vezes o hábito, refrigerante. Você já pega, e já vai tomar. Abre e já vai tomando, né? Não tem o hábito de chegar ao supermercado, lavar uma por uma, né? Para armazenar, assim como as embalagens todas, porque o risco é muito grande. Agora, você falando, eu fico imaginando, né, nessas regiões onde a gente percebe que existe mesmo uma falta de cuidado com a higiene, a população às vezes deixa de lado um pouquinho animais, né, pelas ruas, abandonados, para acontecer aí um fato, né, uma epidemia, aquilo que a gente sempre fala, falta isso, né? E assim, a maioria das zoonoses que a gente comenta aqui são organismos que eles conseguem viver bem em locais quentes e úmidos. No caso é o nosso Brasil, né? São os países menos desenvolvidos, né, que acabam tendo esse tipo de clima, então acaba ficando mais fácil ainda para ocorrer. É muito difícil de acontecer a leptospirose em países mais desenvolvidos, que tem um clima mais baixo, no caso na Europa, em alguns outros países é um pouco mais difícil. Pode ocorrer, mas é mais difícil. No caso dos cães, né, das fêmeas gestantes, assim, se acontecer da contaminação, da leptospirose. Imagina. Dependendo de como essa fêmea, em qual parte da gestação que está, ela pode vir a óbito com os fetos. Com os fetos. Geralmente... Eles são contaminados automaticamente? Pode acabar sendo contaminado, porque ocorre a transmissão pelo sangue. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer transfusão animal, a gente sempre fala para estar saudável, para estar vacinado, porque a gente pode passar doenças por sangue, né? Na veterinária a gente tem a prática de fazer as transfusões de sangue quando há necessidade no paciente. No caso de doação, que é uma coisa que a gente acho que nunca falou aqui, não, né? Ainda não, que é é um tema interessante, legal. Né? Porque vocês precisam muito de doadores. No caso de um doador, né, voluntário, por exemplo, ele passa por esse critério todo de avaliação, é até uma oportunidade, né, interessante de fazer. A gente geralmente, quando a gente pede um doador, ele tem que ter as suas características para estar doando sangue. E a gente tenta fazer uma avaliação geral para saber se o animal é vacinado, se teve alguma doença, se não teve, qual teve, quando teve, se foi tratado, se não foi. Para a gente não causar mais um problema para o receptor, que vai receber esse sangue. Exatamente. Então a gente sempre tenta fazer o máximo para poder conversar, às vezes conseguir fazer exames. A gente sempre faz o exame de sangue e a prova de reação cruzada. De compatibilidade? Exatamente, para ver se esse paciente pode receber ou não o sangue. Geralmente, quando a gente pega algum paciente com leptospirose, um dos tipos de tratamento às vezes pode ocorrer é a transfusão. Porque essa bactéria ela causa o que a gente fala hemólise. Ela vai quebrando as hemácias desse animal e ele vai perdendo sangue. Entendi. Então, às vezes pode ocorrer de a gente ter que fazer transfusão. Aí, fazendo a transfusão, dá para talvez recuperar. Exatamente. É uma forma da gente conseguir manter esse paciente estável. É uma forma terapêutica para o paciente com leptospirose. Para equilibrar um pouco. Exatamente. Mas aí depois, enquanto vocês vão combatendo... Exatamente. Com antibióticos, medicações... A bactéria. Medicações para poder combater a doença. Complexo, né? É um pouco complicado o tema. É uma situação delicada. Você tem algumas fotos? Vamos Eu ver, trouxe algumas fotos. Vamos só dar uma olhadinha aqui nessas fotos? Vamos lá? Eu acho que são fotos só para ilustrar um pouquinho, né, dessa diferença entre os animais, mas é interessante a gente falar aqui do gato e do Bom, aí eu coloquei a foto do cachorro, no caso, quando ele entra quando ocorre enchente, até quando chove e acaba entrando em contato com algum alimento, com água do esgoto, né, e o rato... Ou até aquela água ali mesmo, né, na calçada, exatamente. Uma chuva mais forte, o animal é curioso, então, né? Geralmente, um dos animais que tem maior chance de pegar essa doença são os animais de rua. E os animais que o proprietário não controla, não deixa dentro de casa, não faz a limpeza. Ou às vezes gosta de deixar solto um pouquinho para passear. Exatamente, o animal escapa na chuva e se perde, e acaba, por questão de sede, acaba tomando a água, mal ele sabe que essa água é contaminada. Isso também acontece com o ser humano, às vezes quando ele vai até uma fonte de água inadequada, água que não é potável, que não passou por tratamento, foi filtrada, que não passou pelos processos adequados, ele pode acabar também pegando a leptospirose.
E é uma bactéria muito resistente, pelo jeito, né? Exatamente. Ela gosta de água e temperatura alta, onde ela se dá bem. Entendi. Muito bem, vamos para a próxima. E esse é o danado. Os animais que transmitem essa doença são os ratos, né? Existem 3 que são mais comuns. Esse é o que a gente fala o nome científico, né? É o ratos novérgicos, que é a ratazana, o rato de esgoto. Existe ainda mais 2 tipos de rato que também transmitem, né? Um deles é puxado ali para a família dos camundongos, também transmite. São os 3 principais. Quer dizer, então, que ele hospeda e não desenvolve. Ele que só coisa. manda para fora. Ele urina e joga bactéria. Urina e joga Mas bactéria. ele desenvolve? Não. A bactéria está no ambiente, ele pega a bactéria entra nele, ele elimina pela urina. Quer dizer, ele é só um veículo. Exatamente. Ele só manda doença. E o que é a natureza, né? A bactéria podia ficar ali, quietinha, para não atrapalhar a vida de ninguém. Exatamente. Mas ela falou, vou encontrar alguém para eu seguir adiante. E aí o cachorro ele pode entrar em contato, ou o cachorro, o ser humano com a urina, ou no caso até comer o rato, né? Que é bastante comum do cachorro. E mais para o gato, né? Pro gato também essa coisa de correr atrás e às vezes nem come, mas só o fato de matar e ter contato com o sangue do rato, né? Exatamente. É que o gato, ele é resistente. Na literatura é muito difícil a gente pegar gato com leptospirose. Olha que coisa. O gato ele tem uma certa resistência. Acho que eu não vou saber falar o porquê certinho, mas é da natureza dele resistir mais. Exatamente. Em vários trabalhos que a gente vê que sempre o gato é o resistente, o gato não pega, o gato é muito difícil, a taxa de incidência no gato é muito baixa. Você vê? Acho que é de tanto correr atrás do rato que ele Exatamente. Já criou resistência. E aí são os casos de enchente, né? Que acontece muito. Aí a gente vê bastante essa época do ano no Rio de Janeiro. São Paulo. A semana passada em Bauru. Nossa, foi bem feio. Foi mesmo, imagens terríveis. E aí, o certo, né? A imagem bonita seria todo mundo num bote e o cachorro lá dentro. Não sei se foi em São Paulo, não me lembro exatamente, mas deve ter sido em algum bairro da periferia lá, da Grande São Paulo. Na semana passada, até os jornalistas comentavam na cobertura ao vivo, né? Que a irresponsabilidade, às vezes, até dos pais, claro que na correria, no desespero, né? Mas de não conseguirem organizar e segurar as crianças, porque muitas delas brincando na água. Exatamente. Mergulhando, brincando, como se aquilo fosse, né, uma diversão. E aí que vem o perigo, né? Imagina. Exatamente. É até engraçado, né? Mas eu, antes de saber tudo isso, eu também já brinquei em enxurrada, já fiz essas coisas quando pequeno, né? Então, mas ali, naquele caso, você vê, porque a quantidade de lixo hoje, que a gente vê, né? Já nessas situações, porque ali estão as crianças e um mar de lixo em volta. E as crianças brincando. E as crianças brincando em meio àquilo tudo. Então, é uma questão muito delicada que às vezes falta um pouco mais de conscientização. Exatamente. Também, não é? Falta um pouco de... Eu acho que, não sei se poderia ter como fazer uma conscientização em escolas, em creches, com os pais, sabe? Uma questão de orientação mesmo, para evitar que essas doenças ocorram, né? São doenças que a gente fala antigas já, né? Pois São bem antigas. E claro que tem gente que vai assistir a gente aqui e vai falar, o certo era nem ter a enchente, mas aí já é uma outra história. A gente entra em outra... É uma outra questão, né? Mas no momento em que acontece, o mínimo as pessoas tentarem se preservar, porque senão vem um outro problema, né? Que além da perda da casa, de tudo, ainda a doença, né? Que é muito complicada. Tinha mais uma foto? Não, foram só essas 3. Foram só essas 3 mesmo, né? Pra gente ter ideia. Nos cães, assim, é uma doença que é um pouco difícil da gente conseguir tratar. Ele tem que ter paciência do proprietário. O cachorro, dependendo da situação, muitas vezes a pessoa demora para trazer o cachorro. Pelos sinais, né? Pelos sinais, aí é um pouco mais difícil, porque a doença pode estar um pouquinho mais avançada. Né? E aí foi o que eu estava explicando. A bactéria ela fica um tempo na circulação e depois ela fica no rim, aloja no rim. E o rim e fígado que você falou que são dois órgãos assim, muito sensíveis. Exatamente. Né? E aí a bactéria ela gosta de ficar no rim. As células do rim são células que a bactéria ela gosta de ficar lá, então ela fica alberga lá, ela fica lá. E aí o que acontece? O cachorro, a gente pode até conseguir tratar o cachorro, ele pode ficar eliminando a bactéria por anos até. É bem complicado. Então, para finalizar, Guilherme, você pode passar para a gente assim dicas básicas, né? Primeiros sinais que o proprietário já deve ficar atento e mesmo que não seja a leptospirose, né? Melhor chegar lá e você falar assim, não é nada,
do que já chegar num estado avançado. Mas, independentemente de qualquer coisa, primeiros sinais que já deve correr mesmo, né, para buscar ajuda. Tá, eu vou tentar, assim, resumir para a gente fazer a profilaxia, evitar. Isso. A partir do momento que você adquire o animal, fazer a vacinação dele correta, né? Fazer as primeiras vacinas, a vacinação anual desse animal, evitar que ele saia sozinho para a rua, sempre com coleira, se possível, fazer a higienização ideal do local dele e sempre que perceber que tem barulho de rato, tem fezes de rato, combater esse rato, não deixar o cachorro, não deixar o gato comer esse animal, porque aí é onde a gente tem o maior problema. Né? Sempre tentar controlar o máximo a vida do animal. Eu sei que é um pouco difícil, mas às vezes a gente consegue ouvir o barulho do rato, ouvir as fezes. A questão do alimento do cachorro, a ração esparramada, né, pela casa, se possível, que atrai, né? Controlar, deixar a ração, colocar em horários, por exemplo. O animal se alimenta 3 vezes ao dia. Colocar de manhã, tira, coloca na hora do almoço, tira, coloca à noite, tira. A água, o certo seria deixar à vontade, mas tentar deixar num lugar separado. Entendeu? Tentar controlar mesmo. E manter a higienização da água também. Da água e da casa, E né? da casa. Colocar né? o lixo para fora certinho. É. Se tiver rato, combater. Não colocar veneno e deixar que o cachorro tenha acesso a esse veneno, senão ele pode comer o veneno, a gente vai ter 2 problemas. O quintal, né? Toda essa área externa, Exatamente. Onde o animal passar, você tem que, afinal de contas, né? Aquilo que a gente sempre fala, se você tem animal, é o mínimo, né? Que a gente tem que fazer. Sempre tentar evitar o rato, porque para você também não ter doença. Claro. Né? Porque senão, se tiver um rato em casa, a gente tem várias complicações. Tanto para o animal, né? Que agora é um ente da família, né? Um ente querido, como para você mesmo. Se tiver mais de um animal, então, imagina aí. Exatamente. Aí a coisa Por vai isso que a gente pega muito proprietário com muitos animais, eu acho que assim, um animal para cada pessoa, eu acho que é o suficiente para você cuidar adequadamente, entendeu? Tem gente que tem 2, 3, mas por questão de tempo e para evitar doenças, você imagina, um pega, 2 pega, 3 pega de uma vez, é complicado. É muito complicado, então tem que ter aquele... racionamento, exatamente, se a gente for pensar. Planejamento familiar também para os pequenos animais em casa. É para evitar, né? Para o animal ter uma vida saudável, você conseguir curtir ele toda a vida. Sem estresse. Sem estresse, sem problemas. Porque se for para ter estresse, né? Aí estressa o animal, estressa todo mundo e não é esse o intuito. E a gente está ficando cada vez mais estressado e a gente passa isso para os animais Exatamente. Também. Nossa, é um círculo Exatamente, vicioso, não tem jeito. Agora, para encerrar mesmo aqui, vamos só lembrar que o atendimento ao público já volta nos próximos dias no Hospital Veterinário, né? Exatamente, né? Nesse mês de janeiro a gente ficou em recesso, né? O hospital, e a partir de semana que vem a gente volta ao atendimento normal. Já, né? Vai estar começando a agendar a cirurgia, o hospital vai começar a funcionar certinho. Nesse período de janeiro a gente só estava funcionando para emergências, né? E animais que já tinham sido atendidos e que foram marcados o retorno. Isso. Animais tinham que passar por quimioterapia, uma reavaliação para ver se está tudo certo. Né, exatamente, básico. Mas agora em fevereiro a gente já volta com tudo. E também só para lembrar que as inscrições para a residência ainda continuam abertas, né? Exatamente. Até o dia 31, é isso? Exatamente. Inscrições lá no próprio Hospital Veterinário até o dia 31, então são praticamente agora os últimos dias, né? São 7 vagas em 5 especialidades que podem durar de 1 a 2 anos. Então, eu sempre gosto de reforçar aqui a pedido do professor Dr. Fábio Manhoso. Essa é a nossa última semana, vale lembrar, né? Quem tem interesse, vale a pena. E todos que passaram por aqui esse mês, ressaltaram a importância da residência, né, Guilherme? Exatamente. Você também pode dar seu testemunho, né? Do que a residência faz na carreira e traz de benefícios, né, para a carreira de vocês. Exatamente. Eu formei na Unimar, né? Tive a oportunidade de prestar residência em outros lugares, tanto na Unimar quanto fora. Passei em outro fora, mas preferi ficar na Unimar, né? A minha casa, eu acho que é um lugar assim onde tudo que eu sei eu devo ao hospital, ao professor Fábio. Então, assim, é um local assim onde a gente aprende muito. Eu no primeiro ano não conseguia falar na frente do professor, hoje eu venho na televisão. Agora você é escalado, é oficial, né? Exatamente. Oficial de saúde animal. Hoje eu já consigo desenvolver na televisão, consigo fazer apresentação de grupo de estudo, fazer aulas introdutórias para o professor Fábio. Então, assim, eu recomendo a todas as pessoas, né, médicos veterinários formados nos últimos anos, a estar prestando a residência. Agora o reconhecimento do MEC, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, esse selo de qualidade, Exatamente. Então é indiscutível, né? Eu acho que a residência, a gente só valoriza a nossa profissão.
né? Porque eu acho que assim, os médicos têm residência e a nossa é parecida com a deles. Exatamente. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo, a correria é a mesma. A gente acaba fazendo... A vivência no hospital, né? A experiência ali no dia a dia. A gente até brinca, residência. Literalmente, o hospital é a nossa residência. A gente mora lá. Eu passo o maior tempo da minha vida lá. Mas vale a pena. Vale. Esse é meu último ano aí. Eu brinco sempre que eu queria tanto fazer o hospital 24 horas, colocar uma câmera ali, porque tem coisa que passa por ali. Que a gente vê de tudo. É sensacional. Um dia a gente vai conseguir registrar um pouquinho lá da correria de vocês. A gente sempre faz o vidinho no final do ano aí com as fotos. Tem muita coisa. Legal. Guilherme, obrigada mais uma vez, viu? Que a gente possa ter um ano 2014 com muita informação, levando sempre o conteúdo aqui, né, de qualidade para o nosso público. Obrigada por tudo, viu? Tanto que você nos ajuda aqui. Nada, que isso. Obrigada quando eu for mesmo. escalado de novo, eu venho. E você será, certamente. Obrigada a todos pela companhia, uma ótima semana e até o próximo Saúde Animal. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar.